Tô sendo franco e transparente com vocês. Eu poderia muito bem falar que vocês estão seguros, que é o meu papel, inclusive, dar segurança pra vocês, mas eu tô assumindo que hoje o Estado tem uma vulnerabilidade em que ele não consegue proteger vocês depois das 10 da noite. Então, assim, e aí tem o seguinte, onde é que a gente tá agora no Congresso? Esse é o programa de hoje, que é o Aro, e a última audiência no Congresso, o que tá discutindo? Aí pira a cabeça da galera. É o vídeo G19 aí. It was previously testified that there's biologics that were collected. Are you aware of any of that? I am, sir, aware of the reporting that biologics have been recovered. Again, my focus was more nuts and bolts, looking at the physical aspects of these phenomenon, how they interacted around military equities and nuclear equities. So I'm certainly not a medical expert. I would not be able to probably provide you a whole lot of value in that simply because I don't have the expertise. But was anything described as that we have possession of bodies? Yes, yes. We have is it multiple types of creatures or? Sir, I couldn't answer that. I can tell you anecdotally that it was discussed quite a bit when I was at the Pentagon. The problem is the supposed collection of these biological samples occurred before my time, in fact, before I was even born. And was this part of the Lockheed Martin discussion, or was this the biologics is a completely separate? Separate yet related. Okay. Has anyone made contact? Sir, I'm sorry, could you specify? Has there been any, to your knowledge, any communication with a non-human life form? So the term communication is a bit of a trick word because there's verbal communication like we're having now. The problem is you also have nonverbal communication. And so I would say definitively yes, but... Então aí chegou nesse nível já, cara. Você tem naves recuperadas e algumas dessas naves, não todas, tinham seres dentro. Então, quando fala de comunicação, né? Comunicação, nós estamos comunicando, mas só a aparição já é uma forma de comunicação. A forma que ele aparece, né? Isso. Ele tá dando giga, ele tá brincando aqui. Ele tá te mostrando coisa. Quando ele vai pro teu ponto de... Ninguém sabe, que é o ponto que é ponto que eu comentei, ele tá te mostrando que ele sabe mais do que você, ou até prevê o que você vai fazer, lê a sua mente. Tá te mostrando, sou superior sem falar nada. E aí, o que ele tá mostrando agora? Existem naves recuperadas, existem seres dentro dessas naves, e tem uma comunicação que às vezes é não verbal. A gente não sabe, pode ser dessa demonstração, pode ser até algo psíquico. Telepatia, alguma coisa do tipo, que a gente não sabe. Pode ser alguma coisa desse tipo. Mas o surreal é os caras falando isso no meio do Congresso, assumindo que existe isso. O que tá faltando agora? A gente ter a foto, vídeo. E é isso que o Congresso está agora. O que tá acontecendo agora nos Estados Unidos? O Trump jurou que vai revelar o assunto. Falou, vou revelar tudo. E aí eles criaram agora uma força-tarefa. E quais assuntos eles vão revelar, segundo o Trump? Que tá lá no documento da força-tarefa. Vão revelar o assassinato de John Kennedy, o assassinato do tio dele, Robert Kennedy, o assassinato do Martin Luther King, vão revelar os documentos da Covid-19, vão revelar os documentos do 11 de setembro e OVNIs. Teve a importância que OVNIs teve, ligado a todos esses assuntos. O que eles estão fazendo agora? Eles estão fazendo a força-tarefa do Congresso inteiro, membros escolhidos a dedo, para poder olhar esses documentos de todas as agências e falar pro presidente, esse calhamaço aqui pode jogar pro povo aí, que o povo tem direito de saber. O que eles não vão liberar, eu acho, para OVNIs principalmente? Se eles descobriram como é que a nave funciona. Porque você pode dar uma vantagem competitiva para a China ou para a Rússia. Ao você falar que tem uma inteligência não humana operando na Terra e que você tem naves, eu não vejo motivo nenhum para não falar isso. Agora, esses detalhes do que eu pesquisei e descobri, aí ok, porque você não pode dar uma vantagem pro adversário. Isso para mim vai ficar na gaveta. E o que a gente sabe hoje? Pelo menos o tio do John Kennedy, que faz parte do governo Trump, falou: a CIA planejou o assassinato de John Kennedy. E o Trump falou assim: ô Trump, você prometeu no primeiro mandato revelar os arquivos de John Kennedy. Por que você não revelou? Aí ele falou: porque eu ia enfraquecer a CIA. E o Mike Pompeo, que era o meu secretário de Estado, falou que não era bom fazer isso. Mas agora eu vou revelar. Sofri um atentado e tal. Agora eu vou jogar no ventilador, porque chegou a hora. E agora quem vai enfraquecer? Vai enfraquecer a CIA. Isso vai acontecer. Para reestruturar. Com certeza vai rolar um corte de cabeça, estruturação, etc. Porque a CIA virou um governo dentro do governo, cara. Ela faz o que? Matou um presidente, imagina. E tudo aponta, pelos inocentes estão falando, que a CIA é que comanda toda a questão OVNI.
inclusive nos outros países, como o Brasil. A CIA é o tentáculo dos Estados Unidos para garantir a hegemonia. Só que virou uma hegemonia não dos Estados Unidos, virou a hegemonia deles. Eles viraram um governo dentro do governo. Então, assim, o que vai acontecer, vão revelar primeiro, pra mim, tá? Na minha opinião, vão revelar primeiro os documentos do John Kennedy, a CIA vai ser enfraquecida, eles vão aproveitar esse momento e vão jogar o OVNI no ventilador junto. Porque envolve o nome da CIA também. Mas acho que o que vem primeiro forte agora é John Kennedy. E pra mim, se a CIA se revelarem no John Kennedy tudo mesmo, revelarem que a CIA estava por trás disso, aí eu acho que vem um caminhão de coisa que a gente vai descobrir aí bizarra que a CIA fez. Pô, você mata o presidente, provoca um 11 de setembro. Se você mata um presidente, você pode fazer tudo. Imagina. A quantidade de coisas que eles fizeram a gente não sabe, né? Mataram o presidente lá na década de 60, se eu não me engano. Quanto tempo já passou, né? Quanta porcaria não deu tempo dos caras fazerem, né? Agora, Rony, a população, cara, o grande papel do governo, né, é garantir ali a proteção de todo mundo, né? Deixar que as coisas controlar, né, a coletividade e tal. Como que essa população fica num país ou num governo onde sabe que tem aqui uma inteligência não humana que atua aqui, que a Força Aérea, a Marinha é incapaz de controlar, né? Não geraria um pânico assim social, global? Me parece pouco razoável uma situação dessa, né? Uhum. Eu acho assim, você preferia ter descoberto o 11 de setembro, poderia acontecer antes ou depois que aconteceu aquela catástrofe? O que seria mais saudável? Pra mim seria o governo ter aberto, falando, olha, tem grandes chances de explodirem alguns prédios nossos aqui, tem um plano pra isso que a gente tá tentando descobrir onde é que vai ser e quando vai ser. Eu acho que o impacto quando acontecer seria muito pior. Imagina se agora acontece uma invasão desses caras aqui, a gente não sabe quem são, aqui, e fazem coisas muito ruins. Pegando o povo de surpresa. É aquela mesma coisa assim, você prefere morar numa rua que você sabe que depois das 10 da noite começa a ter assalto e sequestro? Ou você prefere sua inocência, mas de liberdade, ficar tranquilo na sua mente, em paz, mas de repente não saber de nada, sair 11 da noite e sofrer isso? Não, eu entendo, cara, assim, eu digo assim, na cabeça do governante, né, o cara, ele tá ali, né, ele foi colocado ali pra resolver o problema de todo mundo, né, ele movimenta o dinheiro de todo mundo, as pessoas pagam impostos e tal, né, então, assim, no teu exemplo do assalto, seria basicamente o seguinte, o presidente do Brasil ou o governador do nosso estado aqui no Rio de Janeiro tinha que falar para as pessoas assim, ó, eu não consigo garantir a segurança de vocês. Então, assim, se vocês quiserem ir pra rua, é a própria sorte, né? Se vocês... Mas eu recomendo que você viva só dentro da sua casa ou dentro do seu condomínio, peça comida. Sabe aquela parada do fica em casa? Mas um negócio permanente. As pessoas entrariam em pânico, né? Pra que governo? Né? Que vida é essa? Né? As pessoas iam enlouquecer, né? Eu imagino que as pessoas, né, com muita informação sobre esse tipo, também vão enlouquecer nesse sentido, né? Vai ficar neurótico, o pessoal vai ficar neurótico. É porque, tipo assim, você tá numa guerra, né? Dois países, né? Naquela guerra tradicional. Você sabe que a qualquer momento pode explodir alguma coisa ali, né? Dependendo se você tá, né? Vamos considerar que não respeitem, né? As cidades, né? Os civis e tal. Mas você acredita que você tem um governo, um exército, né? Uma força que te protege. Então você fica tranquilo. O teu sistema de defesa vai detectar, né? Agora, tu imagina, cara, a cabeça das pessoas com a certeza que, ó, não temos controle de nada. Por isso que todo mundo tenta passar essa sensação, esse poder, esse controle, né? Uhum. Eu acho que isso só funciona de uma certa forma no mundo espiritual, né? E assim, quem acredita lá no ser supremo, né, em Deus, vai falar assim, não, pô. Eu acho que é o seguinte... Não sei se eu consegui ser Conseguiu, claro, foi claro. Você tem razão quando fala que o pessoal vai ficar neurótico, mas eu acho que o caminho é o da transparência de você assumir e jogar limpo com a população. Falar assim, olha só, realmente depois das 10 da noite eu não tenho contingente pra proteger vocês. Tenho.
Então eu não recomendo isso aí. Tô sendo franco e transparente com vocês. Eu poderia muito bem falar que vocês estão seguros, que é o meu papel, inclusive, dar segurança pra vocês, mas eu tô assumindo que hoje o Estado tem uma vulnerabilidade em que ele não consegue proteger vocês depois das 10 da noite. Então, assim, o que eu posso fazer, eu cheguei no limite, que é recomendar você de não sair de casa depois da noite. É ruim? É. Mas pelo menos eu sei que você vai ter menos chance de sofrer uma violência, por exemplo. Seria algo equivalente. Mas eu concordo com você. Mas ninguém fez isso até hoje, né? Ninguém faz. Ninguém faz. Mas eu acho que o caminho é da transparência. Porque assim, tem várias pessoas, a gente vai ver daqui a pouco, militares e não militares, passando por encontros com essas inteligências e tendo grandes danos ou sequelas permanentes. Grandes danos, inclusive a síndrome que chamam de síndrome de Havana, que é um fenômeno, eles chamam de fenômeno anômalo de saúde, que é uma radiação que chega no oficial de inteligência, queima o cara, dá câncer e tudo. Ninguém sabe onde vem. Acham que é a Rússia, mas ninguém sabe onde vem. E eles não estão assumindo que isso existe, estão assumindo agora que estão começando a assumir. Só que, assumindo agora, quantas pessoas já sofreram esse dano? E não sabe o que aconteceu, o governo está escondendo e não dando, inclusive, aposentadoria para os caras, porque não tem explicação. Então, assim, eu acho que o caminho sempre é o da transparência, mas eu concordo contigo que tem dores, né? Tem dores nesse caminho, não é um caminho suave, não. É um caminho doloroso, mas eu acho que é o caminho mais correto. Eu acho que quando você não dá transparência, quando você esconde, é justamente por isso, porque não pode assumir que não há controle. O papel da força, né, o papel do governo é justamente passar, né, a sensação do controle. Sim. E aí, por exemplo, quando tu fala de revelar as coisas da CIA. Não, calma aí, como assim? Como que o governo não controla a CIA? Controla uma agência do governo, né? Então, isso vai doer muito. E vai você não controla nem a CIA, cara. Imagina esse ser super inteligente. Isso tira a confiança da população, no primeiro momento. Mas eu acho que no segundo momento você mostra que, olha, agora eu tenho um governo que tá me contando o que tá acontecendo e que eu vou passar a confiar mais. Então, assim, você perde a confiança no primeiro momento e no segundo momento você começa um processo de construção disso para voltar mais fortalecido. Mas eu concordo que tem um baque no primeiro momento, tá desânimo, desmotivação. Caramba, meu governo fez isso comigo, pagando imposto aqui, tirando meu dinheiro inteiro. E agora ele me traiu. Mas depois você vai mostrando, mas pelo menos o governo tá mostrando, jogando limpo agora. Aí você começa a construir de novo, é um trabalho de reconstrução. Sim, então tu acha que esse é o futuro, vai acontecer isso? E eu acho que vai reverberar no Brasil. Porque quando você começar a abrir os arquivos dos Estados Unidos, você vai ver que vai começar a aparecer pra mim Varginha e outras coisas que os militares estiveram aqui e que pegaram e levaram. Então, assim, eu acho muito salutar que os militares brasileiros comecem a pensar nisso, porque uma hora isso vai reverberar aqui e pegar os brasileiros de surpresa. Imagina sair um documento lá de Varginha mostrando que o exército acobertou tudo, deu pros militares americanos os seres, foi tudo pesquisado lá, e aqui falaram que não aconteceu nada. Vai acontecer, vai reverberar aqui. Então acho já melhor você ir preparando o terreno. Você começa ali a abrir mais o assunto. Porque a hora que abrir o arquivo dos Estados Unidos, vai ter um monte de coisa do Brasil ali, inevitavelmente. Sim. Entendo. E aí tem uma figura aqui, o G110, aí eu começo militares brasileiros, né? Tem um hall aqui, tem muitos militares brasileiros que ajudaram nesse assunto, mas eu trouxe só alguns aqui. Tem ali na esquerda o General Shoa do Exército, que era o chamado General das Estrelas, porque foi o primeiro a pesquisar abertamente OVNI, por conta própria. E tem o filho dele, que é o Paulo Shoa, também general, ainda vivo, assim, infelizmente faleceu, e herdou ali do pai essa tarefa de pesquisar esses assuntos, né? O General Shoa, ele tinha uma fazenda em Alexânia, ele era médium também, não sei se tem outros generais, mas ele era médium. E ele tinha uma fazenda em Alexânia que ele chamava os políticos, o pessoal dos ministérios, os comandantes, subordinados, jornalistas, para ir ver as manifestações numa fazenda em Goiás, próxima a Brasília, chamada Fazenda Rio do Ouro, em Alexânia. E ele fazia orações. Com essas orações ele evocava todos os tipos de fenômenos que aconteciam. Às vezes viam fenômenos luminosos, às vezes viam névoas, dessas névoas se materializavam naves e seres. Eram os tipos de fenômenos que todo mundo vendo aquilo. E ele começou a chamar, a galera começou a ver o que estava acontecendo, começou a pedir para ele para ir. Comandantes, outros generais do exército, políticos, jornalistas, e essa galera toda presenciando esse negócio. Isso durou mais ou menos quase um ano, lá na década de 60, até que os fenômenos pararam, e aí não aconteceu mais esse encontro. Mas ele foi um cara pioneiro aí nessa pesquisa e nessa questão de saber que você consegue se comunicar, chamar os caras.
Isso está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Vou comentar daqui a pouco esse link com ele. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? Já vou comentar agora, então, para tirar a curiosidade do pessoal. Hoje o que está em voga é essa questão de documento. E como é que os militares denunciantes falaram que eles recuperavam OVNI? Com evocação. Tinha um programa de recuperação de OVNI e o OVNI descia intacto. O OVNI, muita gente pensa que o OVNI acidental, até tem casos. Mas grande parte dos OVNIs foram recuperados intactos. O que o governo está falando que eles faziam? Que eles tinham os ativos chamados psionicos. Militares treinados psiquicamente. A gente vai entrar no programa do governo daqui a pouco, MKUltra, Stargate, os programas da CIA que falam sobre isso. Mas nessa época já, o Shoah já sabia disso e fazia essas evocações de fenômenos, com orações, etc., lá na Fazenda de Alexandria, com múltiplas testemunhas. E no Brasil. E no Brasil. Década de 60. Então, pelo que eu percebi aí, esse general Shoah, ele tinha uma habilidade de se conectar, digamos assim. Ele provocava, né? Ele fazia essa conexão. Sim. E ele levava a elite para poder ver, né? Ele levava o alto escalão das forças, levava, né, os jornalistas, né, pessoas importantes da época, né? E o que se tem mais de conhecimento disso? Por que era como se fosse assim, uma cúpula, né? Pessoas importantes, né, nesse meio, para ter acesso a esses... Como é que eu chamo, cara? Inteligências aí. Essas inteligências. Né? As pessoas iam porque não acreditavam no que o Shoah estava falando, mas era um general do exército. As pessoas confiavam nele. Mas imagina um general do exército falando assim: olha, eu tô evocando naves e seres e luzes lá na fazenda. Você vai duvidar do general? Você vai falar: pô, general, você pode mostrar, não? Assim, você, general. Já é uma dúvida, né? Peraí, general, você. Pô, acredito em você, confio em você, mas você tá falando é muito doido. Posso ir com você? E aí esses caras começaram a ir com ele e começaram a verificar que de fato isso acontecia. Tem um livro só sobre isso que o general Shoah escreveu. Quem eram essas pessoas importantes da época, políticos, deputados, outros generais, comandantes, subordinados, todos iam com ele, jornalistas, para poder ver. E aí eles iam levando grupos cada vez maiores, e viam esses fenômenos sendo testemunhados, na década de 60. E aí o Paulo, ele reuniu com Elizondo, olha que legal. Quando esses caras começaram a vir interessados no Brasil, viram que o Brasil tinha casos muito ricos, lá no programa de OVNIs, chamaram o general Paulo, para poder ir lá em Virgínia, para poder encontrar com o Elizondo, encontrar com os militares e contar o que o Paulo sabia de todos os fenômenos que tinham no Brasil. Você vê que louco esse link dos programas que não existiam, entre aspas, que revelaram nos Estados Unidos, com os militares brasileiros, mesmo que informalmente. Eu acho que não teve um programa oficial do Brasil nessa época, além do Cione na Força Aérea, que o Shoah e o Paulo tivessem envolvidos, mas eles, informalmente, davam esse apoio para os militares americanos para saber o que estava acontecendo. Mas aí quando para de acontecer, né, que depois de um ano parou. É como se acabou a missão desse cara era propagar. Eles deram alguns recados pro Shoah. Um dos recados era escrever os livros sobre o que ele estava sendo passado de conhecimento. Ele escreveu esses livros. Então, basicamente, parecia que criaram um canal para passar uma mensagem para ele desse conhecimento, e ele escreveu, e depois esse canal, antes de, claro, escrever, né, esse canal se encerrou porque a mensagem já havia sido passada. Então, teoricamente, foi isso. E a mensagem qual que era? Não somos extraterrestres, nós somos vindo de uma realidade alternativa, que é chamada hiperespaço, que é o nome que ele usou. Aí o pessoal pode falar reino espiritual, extradimensional. Mas fala que não é Eles falavam que eram seres que vinham e se materializavam de uma forma em outra dimensão. De outra dimensão, de outra realidade, uma forma amigável para ele entender o que seres eram. E se eles viessem na forma real, ele não entenderia o que seria. E na época eles se materializavam pro Shoah na forma do Mestre Moria, que era uma ordem lá, ligada aos maçons, ao espiritismo que ele era da época, que ele fazia parte, tinha os desenhos desse Mestre Moria lá, de estátuas e tal. Então ele se materializou numa forma que seria fácil o Shoah entender. E a gente vai começar a ver isso. Os fenômenos se materializam da forma que eles quiserem para você receber a mensagem melhor. Para você não se assustar, para você confiar nele. Ele pode estar te manipulando. Esse é o perigo. E de uma forma que você consiga ver e acreditar, né? Se identificar. Sim. Sim. Isso é perigoso porque, assim, ele pode estar te manipulando. Será que esse cara tá falando tem que fazer mesmo?
O que ele quer com isso? Será que é um cara benevolente ou um cara malevolente se disfarçando de um cara benevolente? E se ele tá se fantasiando de uma coisa, ele pode também me induzir um caminho que é do interesse dele. Então, mas isso foi o cara médio, né? Ela numa pegada espiritual, um rito espiritual, um ritual, alguma coisa nesse Ele sentido. tinha nessa ordem do Mestre Mora, era baseada no espiritismo, mas um pouco no catolicismo, era uma misturinha ali, mas meio espírita com católico. Então, esses rituais eram meio baseados nisso. Isso tem até hoje, né? Isso tem outros grupos que fazem nos Estados Unidos, mas o show parece que foi um dos pioneiros. Eu não lembro de outro grupo no mundo que fazia isso antes da década de 60. E outros grupos começaram a ouvir dos militares que isso era possível e começaram a fazer também. Então, se a gente fosse elencar assim, o principal militar brasileiro nesse... É o show, sim, É o show. claro. É o pioneiro, é o cara que escreveu os livros, é o cara que era general e botou a cara, mostrando que pesquisava mesmo, existe, que não acredita, não, vamos lá ver. É o cara que botou a cara, né? Porque ele podia não guardar isso pra si, né? General, né? De certa forma, talvez ele tenha sido escolhido, digamos. Isso é louco, né? Porque pode ser um cavalo de Troia, né? Porra, o cara tá me escolhendo aqui pra uma missão, de repente é pro interesse dele. E eu acho que esse fenômeno ao longo da história manipulou a humanidade pra onde ele queria, seja pro bem ou pro mal. Aí a gente tem que julgar, né? Então essa merda que nós estamos vendo aí, culpa dele. Pode ser uma parte, né? Não sei. As guerras, talvez, não sei. Pode ter coisa boa. E podem ter, cara, assim, a gente não pode excluir múltiplas inteligências lutando por isso aqui. Um pra afundar e um pra levantar. É dualidade, né? A dualidade. Acho que a dualidade existe no humano e existe no universo. Então, talvez tenham múltiplas inteligências aparentemente invisíveis pra gente, que se materializam, influenciando a gente. Eu acho muito que as religiões, vamos comentar daqui a pouco, as religiões foi muito isso. Os milagres da igreja, as aparições, tá tudo aí.